Sabia que você pode ser corresponsável pela situação de degradação que se encontra a igreja hoje? Sabia que você, mesmo acusando, mesmo apontando os falsos pastores, a hipocrisia na fé, você pode ter tanta responsabilidade quanto aqueles que têm apresentado esse evangelho deturpado? Tem um provérbio que diz assim: diz o preguiçoso, tem um leão lá fora, se eu sair, poderei ser morto. Ele fala sobre as tantas desculpas que a gente dá para tantas coisas na nossa vida. A gente dá desculpa para o trabalho, a gente dá desculpa para a nossa vida cotidiana, para não fazer o melhor pela nossa família, e assim como a gente dá desculpa para não pensar o Evangelho. O Evangelho de Cristo ele precisa ser pensado. Toda vez que você aceita uma doutrina, toda vez que você aceita uma imposição, toda vez que você acata a ideia de você comprar um óleo ungido, toda vez que você aceita a ideia de enviar um pedaço de pano que veio de Israel, seja lá qual for a desculpa dos vendilhões da fé, seja qual for o motivo utilizado, a água que veio do rio, para de bobagem. Tudo isso é um monte de bobagem para te afastar daquele que realmente deve ser o seu foco, aquele que deve ser o seu alvo. Cristo deve ser aquele que é perseguido pelo cristão. O nosso alvo, ele deve ser tão somente Cristo, nada mais importa. De modo que todas as coisas que são feitas por essas igrejas que vendem mentira, que vendem engano, elas não passam de subterfúgio para poder arrancar dinheiro seu, para poder se dar bem em cima da sua fé. Você, meu irmão, você precisa abrir a sua mente, largar a preguiça e começar a pensar a sua vida em Deus. Para de aceitar um evangelho enlatado, para de aceitar tantos enganos travestidos de verdade. Cristo diz que importa que ele seja pregado. O Cristo que você está sendo pregado, ele não veio dentro de uma lata, ele não veio dentro de um molde. Larga os moldes humanos. Começa a pensar Cristo, olha para a figura de Cristo, olha para o Cristo de Deus, aquele que retratou o amor sobre as nossas vidas, aquele que derramou de si para que hoje nós pudéssemos viver uma vida em abundância. E abundância material, isso daí está para o capitalismo, isso não está para o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, que é Cristo agindo nos nossos corações, não está preocupado com as suas finanças. Quando você lê a passagem do bom samaritano, você vê ali duas figuras religiosas passando por ele. Talvez aquelas figuras religiosas tivessem a mesma falsa comiseração que você alimenta no seu coração. Mas aquele que era tido como impuro, aquele que era visto como um pecador, esse foi o que agiu no amor. Qual é a figura que retrata você? A figura do cristão que não tem misericórdia, não tem amor? Ou aquele que é julgado pelos outros como não sendo um verdadeiro cristão, mas derrama amor? Pense no Evangelho de Cristo como sendo o puro Cristo agindo no seu coração. Eu sou Márcio Almeida, esse é seu canal Desdogmatizando a Fé.